Então, só para meio que ir organizando a apresentação, essa apresentação faz parte da SAB, Cientec, tá? Então, uma semana acadêmica do curso do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, todos estão super bem-vindos para assistir a palestra. Eu acho que vai ser proveitoso para todos. Amanhã a gente vai ter uma oficina de web design feita pela Thaís, que é muito boa também. E que mais? E a gente vai ter um campeonato de xadrez também. Quem gosta de jogar xadrez, eu acho que dá para se inscrever ainda. Então vamos lá. Já está gravando, né, Rubens? Beleza. Então, pessoal, vamos começar. Introdução à Data Science e Machine Learning. Tá. Essa aula é uma aula introdutória, então é voltada para aqueles que realmente nunca tiveram contato com o conceito, com a área de dados, né? Mas eu procurei ser o mais abrangente possível, tentar trazer conteúdo que possa ser proveitoso para todos os níveis, tá? Não sou um especialista da área, né? Eu estudo bastante sobre, então qualquer momento, se tiver algum ponto interessante, alguma coisa a ser colocada, fique à vontade, tá? Vamos lá. Então, uma breve introdução. Meu nome é Vinícius Longo, estou no terceiro semestre do bacharelado em Ciência e Tecnologia. Previamente, eu fiz 2 anos de administração na UFPR, tá? Inclusive, foi lá que eu tive meu primeiro contato com a área de dados, na disciplina de métodos quantitativos. Lá em Curitiba também eu participei de alguns projetos de empresa júnior, de AESEC, e agora, recentemente, na UFSC, eu estagiei no LEAD, que é o de prototipagem rápida, né? Um laboratório de inovação e desenvolvimento. Então, alguns hobbies meus, gosto muito de xadrez, guitarra, estudar machine learning e aprender alemão, tá? Então, inclusive, eu estava falando, teremos um campeonato da semana acadêmica do curso, campeonato de xadrez, então quem quiser participar, eu acredito que seja na quinta-feira. Bom, e aí, citando o curso que eu fiz de Data Science, né, pela IBM, foi um curso de 5 meses, e foi ali no Coursera, né? Inclusive, eu recomendo a todos, mesmo não sendo da área de dados, o Coursera ele tem cursos de muita qualidade, tá, gente? De grandes universidades, grandes empresas, e muitos deles têm a opção de certificado, né? Mas, enfim, tem opções gratuitas também, então recomendo demais, tá? E aí, mais recentemente, eu meio que entrei numa startup chamada Rolox. Ela é incubada ali no Ágora. É uma startup de realidade aumentada voltada para indústrias, tá? E a gente está tentando desenvolver um sistema de manutenção preditiva, tá? Depois eu explico mais o que seria isso, né? Está em fase de testes ainda, de estudos, né? Então, a gente está avaliando ainda essa aplicabilidade, né? Mas manutenção preditiva envolve, tá, essa área de machine learning, de data science. Depois eu mostro para vocês. Então, aqui eu trago um primeiro conceito do termo machine learning, tá? Foi Arthur Samuel, em 1959, que popularizou esse termo. Então, faz muito tempo, né? É um termo muito antigo e que hoje ganhou muita popularidade né, quando a gente fala na década de 50 e 60, a gente não tinha poder computacional suficiente, nem dados suficientes para modelagens precisas de machine learning, tá? Então, por isso que essa área ela se desenvolveu muito nos últimos anos, porque a gente tem muito mais poder computacional para processar esses dados, tá? E aí ele trouxe o conceito que é o seguinte, é o campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados, tá? Então, quando a gente pensa na programação tradicional,
que seria a programação tradicional? A gente dá instruções ao computador, né? E essas instruções, elas têm que estar extremamente detalhadas, né? Qualquer coisinha que tiver diferente ali, o programa ele não vai rodar, né? O machine learning não. No machine learning, o computador ele tem uma certa autonomia de análise de dados, de identificação de padrões, inclusive de tomada de decisões, tá? Então, é um sistema bem diferente, né, do que seria a programação tradicional, né? E aí aqui eu trago um exemplo que é um dos mais clássicos de aplicação, né, de machine learning, de classificação de imagens, né? Então aqui eu trago a imagem de um gato e de um cachorro, e a gente poderia pensar em como classificar o que seria um gato e o que seria um cachorro com a programação tradicional, tá? Então, só observando a imagem de um gato e a imagem de um cachorro, como que a gente poderia fazer isso num programa tradicional? Seria muito difícil, né? Por quê? Porque a gente teria que ver muitos detalhes, colocar muitas regras, e essas regras elas podem não estar de acordo dependendo da situação, né? Então, aqui um outro exemplo, né, de um gato e de um cachorro, né, como que a gente montaria um programa de programação tradicional para identificar essa diferença? É muito difícil, né? Então, os modelos de machine learning, né, mais especificamente de deep learning, ele consegue identificar padrões que nós não conseguimos enxergar, né? Que fica muito difícil identificar a olho nu, né? Tá? Inclusive, a gente poderia prever, classificar modelos tão difíceis como esse, né? Essa comparação que fica bem próxima a olho nu, o modelo de machine learning ele consegue identificar. Tá? Então, aqui, voltando ao Arthur Samuel, que é o autor da frase que eu apresentei, é uma história bem interessante a dele. Isso aqui é uma foto dele jogando damas contra o IBM 701, que era um computador da época. E ele, basicamente, ele desenvolveu um sistema de... Bom, basicamente, ele queria fazer com que o computador aprendesse a jogar damas, né? Então, como que ele fez isso? Ele trouxe situações do jogo de damas em que ele identificou que eram situações favoráveis e situações não favoráveis. Ele treinou isso com esse software, né, com esse equipamento. E esse equipamento, ele calculava com uma certa profundidade algumas jogadas na frente para identificar qual que seria o que aconteceria se eu fizesse tal jogada. Daqui a 3 jogadas na minha frente, eu vou estar perdendo. Daqui a 5 jogadas na minha frente, eu vou estar ganhando. Então, era mais ou menos essa análise, tá? Um algoritmo de minimax, tá? Inclusive, esse algoritmo, ele é muito utilizado até hoje para softwares de xadrez, tá? Engines de xadrez. Só que, claro, com muito mais profundidade, né? E isso em 1956, né? Para vocês verem que realmente machine learning ele já é aplicado há muito tempo, tá? E esse é um dos caras mais famosos, né, dessa área. Então aqui eu trago alguns dos conceitos, né, os jargões dessa área, né? Inteligência artificial, machine learning e deep learning. E a gente pode ver qual que é a diferença desses conceitos, né? Vocês podem ver que o deep learning é um subconjunto de machine learning, que é um subconjunto de inteligência artificial, tá? Então, a gente poderia, inclusive, organizar essa imagem com uma linha do tempo. A inteligência artificial foi o primeiro termo dessa área, né? Para quem já leu o livro Eu, Robô, que é um livro de 1950, ele já trazia conceitos de inteligência artificial, né? Bom, enfim, então a descrição ali, a inteligência artificial são programas com a capacidade de aprender e racionalizar como humanos. Então a gente sabe com a tecnologia de hoje que isso é muito difícil, né? É muito difícil de simular o humano. A gente tem muitas diferentes atividades que são difíceis de processar computalmente, né? Então, o machine learning ele é um pouco mais aplicado para uma área específica, tá?
Ao invés de ser uma aplicação generalista, como seria a simulação de um ser humano, machine learning ele é mais focado. E o deep learning, ele seria o quê? Ele aprenderia com grandes quantidades de dados. Então, aqui está a diferença, ó, vou mostrar para vocês. Essa diferença é bem sutil, tá? Do que seria os dois termos. Mas, basicamente, o machine learning, para a gente preparar uma modelagem de machine learning, a gente precisa extrair as features daquele dado. O que são features? São as características. Então, por exemplo, quando a gente pensa na imagem do cachorro, a gente precisaria fazer esse trabalho de extrair características da imagem para que aquelas características sejam analisadas. Já o modelo de deep learning, ele faz isso automaticamente, tá? Então, ele identifica esses metapadrões, esses padrões escondidos que não são visíveis para nós, né? E ele processa essas informações, né? Isso significa que um é melhor que o outro? Depende, tá? Aplicações de machine learning tradicionais, elas funcionam melhor com uma menor quantidade de dados, tá? E já o deep learning, ele funciona melhor em aplicações mais complexas, em que tem muitas características, muitas questões a serem analisadas, né? Então aqui eu trago data science, né, que é outro jargão dessa área, né? Vocês podem ver o processo. Essa imagem é bem legal porque daí mostra o processo do que seria data science. E o machine learning, ele faz parte desse processo, tá? Então, como vocês podem ver, a primeira parte do processo seria a extração de dados, né? Então, a gente faz a coleta. Essa coleta ela pode ser de imagens, essa coleta ela pode ser de uma informação de sensores, de um equipamento. Então, tem diversos tipos de dados que podem ser analisados, né? Depois que a gente faz essa coleta, a gente precisa fazer o pré-processamento, né? A limpagem desses dados. Então, é muito comum os dados eles virem, por exemplo, com falhas de medida, tá? Ou, às vezes, com uma informação desnecessária. Então, a gente faz esse trabalho de tentar reorganizar esses dados para que a modelagem seja mais precisa, tá? Aí vem o processo exploratório, que a gente faz uma análise dos dados através de visualização, enfim. E aí vem a parte de machine learning, tá? Que é a de modelagem e a da entrega desse modelo. Então, eu vou mostrar mais ou menos como esse processo funciona. Deixa eu abrir o Jupyter. Eu estou falando muito rápido, gente? Uma dúvida? Bom, enfim. Beleza. Então, eu vou abrir um exemplo aqui. Esse foi meu trabalho final do curso da IBM que eu fiz, tá? E aqui isso é bom para vocês já terem uma noção de como que o código é organizado, tá? Isso aqui é o Jupyter Notebook. Então, para quem já programa, é basicamente um sistema web que ele possibilita a gente segmentar o código em diversos fragmentos, tá? Com isso, isso facilita muito no trabalho investigativo, que é o data science, tá? A gente precisa ir analisando parte por parte e desenvolvendo o código a partir dessas conclusões que a gente vai tirando, né? Ele também possibilita outras formas de mídia, né? Então, por exemplo, aqui, vou mostrar mais ou menos como funciona. Ó, por exemplo, aqui eu fiz um mapa da cidade de São Paulo, totalmente funcional, junto com um código efetuado, né? Então, isso fica muito mais organizado, né?
Mas aqui a ideia é mais explicar esse conceito de data science. Então, primeira coisa que eu fiz aqui nesse código é a extração desses dados, né? É, bom, eu vou explicar um pouco qual que era o projeto. Então, aqui, basicamente, eu estava estudando o seguinte. Vamos supor que a gente queira abrir uma rede de fast food na cidade de São Paulo. E a gente quer definir qual que seria o melhor bairro ou o melhor lugar para que essa rede de fast food seja situada, né? E aí eu quis analisar três principais fatores. Poder aquisitivo da população em geral, né? Incidência de violência, né? Eu queria saber se essa região é violenta ou não. E o terceiro é a concorrência, né? Então, outros restaurantes que poderiam ser concorrentes da minha rede de fast food. Então, aqui eu extraí os dados de qualidade de vida de cada bairro, né? Enfim, aqui eu fiz um pouco de feature engineering, que é basicamente a gente vai manipulando cada uma dessas colunas, né? Para que essas colunas se adequem ao nosso modelo. Então, as features de um modelo são essas colunas, tá? Então, aqui, coluna subprefeitura, dados de 2010, cada coisa dessa é uma feature, tá? E assim eu fui manipulando essas features e fui, por exemplo, aqui eu fiz um processo de concatenação de outras tabelas, né? E assim a gente vai organizando, né? Aqui eu peguei a latitude e a longitude para conseguir plotar esse mapa, né? Passar mais para frente aqui. Então aqui no final eu comecei a avaliar as possíveis concorrências. Então eu usei a API do Foursquare, que ele analisa todos os restaurantes, todas as lojas cadastradas de acordo com a região. Então aqui, enfim, eu não vou explicar muito em detalhes aqui, porque senão fica confuso, né? Então aqui são basicamente eu estou organizando em diferentes grupos de tipos de loja. E aqui é a minha modelagem, tá? Então, vocês vê que tem todo um processo, né? O processo de data science, ele é muito mais voltado para a manipulação de dados em si. A gente gasta muito mais tempo manipulando dados do que fazendo a modelagem de machine learning em si, tá? Isso é bem importante de saber, porque às vezes a gente acha que só a importação desses dados a gente já consegue lidar com a modelagem. Não, né? A gente precisa primeiro trabalhar esses dados, né? Inclusive, tem profissionais que são especializados só nisso, né? Só no tratamento desses dados. E aqui, enfim, eu não vou explicar tudo, senão fica bem confuso, né? Cheguei a uma conclusão, a modelagem que eu fiz foi de cluster, tá? O que seria um cluster? Bom, depois eu vou explicar mais profundamente, tá? Eu só quis mostrar para vocês mais ou menos como que é organizado o código, né? Vamos lá. Então, aqui a gente traz as possibilidades do machine learning, né? Onde que ele poderia ser aplicado. Então, principalmente em problemas que dependem de grandes quantidades de regras, de fine-tuning. Então, ali na classificação de imagens, seria muito difícil da gente identificar todas as regras que definem o que seria um cachorro e o que seria um gato, né? Então, o machine learning ele já faz esse trabalho para a gente, facilita muito, né? Em ambientes flutuantes, né? Então, ambientes que se movem demais, que são muito flexíveis. Então, por exemplo, para carros autônomos, o carro autônomo ele tem que se adequar de acordo com o ambiente que ele está situado, né? A gente não pode ser um modelo fixo. Ele precisa ir sendo treinado
de acordo com a situação, né? Então, para ganhar insights, né? Então, um bom exemplo foi o que eu mostrei agora ali no Jupyter Notebook. A gente ganha informações através dessas modelagens e problemas complexos sem uma resolução lógica com a abordagem tradicional, né? Que foi aquilo que eu expliquei, né? Então, assim, isso significa que o modelo de machine learning é melhor do que a programação tradicional? Não necessariamente, né? Vai depender muito do contexto, tá, gente? Não adianta querer aplicar machine learning em tudo, porque realmente não vai ser funcional, vai gastar muito dinheiro, precisa de muitos cientistas de dados, engenheiro de machine learning. Então, às vezes, é muito mais prático resolver com uma programação tradicional. Então, aqui eu trouxe alguns cases mais interessantes aí do mundo de machine learning. Né? Deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. Então, aqui, um grande exemplo é o DeepMind. Né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre. É uma empresa que foi recentemente comprada pela Alphabet. E eles desenvolvem projetos em diferentes áreas de atuação, tá? Uma das mais famosas foi no xadrez. Então, eles desenvolveram um sistema de deep learning para jogar xadrez. E ele simplesmente destruiu todos os tipos de engine que existiam na época, né? Incluindo o Stockfish, que é a engine mais famosa de todas. O AlphaGo. O Go é um jogo bem comum em países orientais, tá? Tem um documentário, inclusive, sobre o AlphaGo, eu recomendo que todos assistam. Bem interessante como esse software ele conseguiu ganhar do campeão mundial de Go, tá? O Go ele é um jogo muito mais complexo que o xadrez. Aí tem o de StarCraft, que eu confesso que eu não conheço, o AlphaStar. E aí, para finalizar, o que eu acho que é o mais interessante de todos, o AlphaFold, que é o de eles tentaram prever a formação de uma proteína. Eles tinham uma competição organizada por uma instituição grande ali da área de biologia, e eles pegaram diversas imagens de aminoácidos e tentaram prever, através da formação desses aminoácidos, como que se desenvolveria para uma proteína. Né? As proteínas, elas basicamente são o que fazem todas as funcionalidades dentro da célula humana. Então. Enfim, é bem interessante, então isso pode nos ajudar a entender, por exemplo, como as doenças funcionam, né? Como as proteínas reagem com tal tipo de vírus, enfim. Isso é um problema que eles já estão tentando resolver há mais de 50 anos, e o DeepMind conseguiu, com grande performance, conseguiu prever essa formação das proteínas através de imagens, né? Aqui um exemplo que eu acho que todo mundo conhece de machine learning, né? Os carros autônomos, né? Aqui eu trouxe os 3 grandes exemplos aí dessa área, que é o Tesla, o Waymo e o Nuro. Cada um tem um propósito diferente, tá? O Tesla é um carro para uso pessoal, o Waymo é mais voltado para serviços de táxi, e o Nuro é mais voltado para transporte de mercadorias, né? Vocês podem ver as imagens. E o que acontece? Os carros autônomos, eles têm níveis de automação, né? Então, o Tesla, por exemplo, ele consegue um nível 2 de automação. O que seria isso? A gente não consegue simplesmente deixar um Tesla rodando sem ter um ser humano para monitorar o carro, né? Já os níveis 3 e 4, os carros eles são totalmente autônomos, tá? Então, no caso do Waymo, ele já está funcionando na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, com um sistema de robotáxi, tá? Você pede lá pelo aplicativo,
e vem o carro totalmente autônomo, sem ninguém dirigindo, e você consegue circular por aquele trecho da cidade, né? Uma das diferenças principais, né? Por que eles estão níveis acima do Tesla? Porque eles desenvolvem um sistema que ele funciona com mapas muito detalhados da cidade. Então, o carro ele é autônomo, ele consegue, através de sensores, ele consegue identificar tudo que está acontecendo ao redor e reagir a isso, né? Mas ele é muito dependente de mapas bem detalhados, tá? Já o Tesla, ele é mais versátil, ele consegue se adequar em diferentes situações, tá? Enfim, não, algo bem interessante, né? Eu acho que todos já ouviram falar, e inclusive o pessoal de automação pode ser algo interessante de dar uma olhada, né? Porque realmente é uma tecnologia que está se desenvolvendo muito rápido, né? Então, aqui, uma definição do que seriam dados, né? Uma definição não muito formal seria coleção de fatos como números, palavras, medidas, observações ou até mesmo descrição de coisas. Então, eu coloquei essa definição para mostrar a versatilidade daquilo que a gente pode trabalhar com ciência de dados. A gente pode trabalhar com muitos tipos de problema, tá? Na área de medicina, na área de biologia, em manufatura, nas grandes, nas big techs, né, de empresas de tecnologia, na área do marketing, no mercado financeiro, tem aplicações de diversos tipos diferentes, tá? Então, é uma área muito ampla, e como o pessoal aqui é mais voltado para a área de engenharia, eu tentei trazer alguns cases aqui para a área de manufatura, né? Mas ele é muito versátil, né? Dá para trabalhar com muitas áreas. Então aqui eu não vou mostrar muito. Que são as principais bibliotecas de Python que você precisa saber para trabalhar nessa área, tá? Para quem está começando ainda, né? Eu recomendo para começar com Python mesmo, tá? Vale a pena citar linguagens como R, como SQL, que é de banco de dados, né? Mas realmente, para quem está começando, é uma boa investir em Python, então aprender as estruturas de dados, aprender classes. E aqui são algumas das bibliotecas mais utilizadas, tá? Eu separei por essas categorias. Então, ali no meu trabalho, por exemplo, eu usei o Pandas, o NumPy, o Matplotlib e o Scikit-learn, tá? Mas se você quiser trabalhar com Deep Learning, daí precisa saber o TensorFlow, o Keras, o Theano, que é um pouco mais complexo também, né? Mas tem muitas formas de aprender, tá, gente? Tem muito curso gratuito, ali no Coursera, por exemplo, para quem quer seguir nessa área, tá? E aqui eu começo a falar um pouco dos paradigmas da Machine Learning, né? Tem 3 tipos de Machine Learning diferentes. Tem o supervisionado, o não supervisionado e o Reinforcement Learning, tá? Basicamente, o que seria o supervisionado? É quando a gente trabalha com dados que já vêm rotulados com aquilo que a gente quer trabalhar. Então, um exemplo de machine learning supervisionado é o de classificação de imagens, né? Então, quando a gente pensa no cachorro, a gente treinar um modelo de machine learning, a gente precisa pré-determinar, treinar o modelo mostrando para ele o que seria um cachorro e o que seria um gato, né? O modelo ele não vai identificar sozinho isso, né? Então a gente precisa rotular esses dados para que esse modelo identifique. Ah, tá. Então esse padrão aqui é para cachorro. Ah, esse padrão aqui é para gato, né? Ele precisa ser supervisionado, né? E o caso de não supervisionado é um pouco diferente. Então, como vocês podem ver nas imagens, acho que é bem legal aqui para mostrar. A gente basicamente fez um modelo aqui supervisionado, dividindo
fazendo regras do que seriam as bolinhas azuis e as bolinhas vermelhas, né? E aqui a gente não tem as cores, né? Eles não estão rotulados, né? Para que isso poderia servir? Então, por exemplo, para identificar anomalias. A gente pode, muitos bancos, eles investem em sistemas para identificação de anomalias de transações de cartão de crédito, né? Os bancos, eles não necessariamente sabem que tipo de esquema pode ser elaborado para, enfim, para fazer uma transação maliciosa ali, por exemplo. Então, é um modelo que identifica alguma coisa fora do padrão, né? Uma outra aplicação que poderia ser não supervisionada seria, por exemplo, a análise de sensores de um motor. A gente conseguiria analisar a variação de, por exemplo, da vibração daquele determinado sistema e identificar anomalias, né? Identificar padrões não conhecidos, e assim a gente pode concluir que tem alguma coisa diferente acontecendo, né? A gente pode tomar ação. E aqui o último paradigma, que na minha opinião é o mais legal de todos, só que também é o menos aplicável, tá? Hoje no Brasil a gente usa muito mais o supervisionado e o não supervisionado também. Mas o reinforcement learning, ele usa outra lógica, tá? E basicamente ele trabalha com um sistema de recompensas. Então a gente pode ver o carrinho andando ali, né? A gente pode pensar, por exemplo, que o sistema de direção do carrinho, de quando ele vira para a esquerda e para a direita, é o nosso agente. E esse agente, ele vai identificar, de acordo com o nosso programa, se aquela ação que ele tomou é positiva ou negativa. Então a gente vai trabalhando com recompensa. É como se fosse treinando um cachorro, por exemplo, né? Para a gente treinar um cachorro para sentar, a gente tem que dar alguma coisa em troca, né? E assim a gente vai, enfim, ele vai aprendendo com aquilo, né? Bom, reinforcement learning, por exemplo, é utilizado em carros autônomos, né? O carro autônomo, ele, enfim, através de treinamento de pessoas dirigindo, ele vai identificando padrões, mas também com esse sistema de recompensa, ele vai sendo recompensado por ações positivas e ações negativas, né? Claro que esse sistema de recompensa não é no mundo real, né? É tudo por software, né? Então, aí já abre essa questão, né? A gente pode treinar modelos de reinforcement learning por software e aplicar esse software no mundo real, né? Então, mais basicamente assim que funciona, né? Aqui eu trouxe um exemplo de manufatura, né? Que eu trouxe dois principais exemplos, eu não vou ler inteiro aqui, mas para vocês verem o quanto que as empresas estão investindo nessa área, tá? Quanto que isso é relevante hoje no mundo da manufatura. Então, aqui tem um exemplo da Siemens e da General Electric. A Siemens está desenvolvendo um sistema que monitora e analisa tudo na manufatura, desde o design até a entrega, para encontrar problemas e soluções que as pessoas talvez nem sabiam que existiam, né? Então, eles querem fazer um programa generalista, eles querem aplicar para diversas fases da manufatura, então, através da coleta constante de dados e diversos engenheiros ali, para identificar falhas no sistema, né? Padrões que muitas das vezes a gente nunca percebeu. Então, um exemplo, por exemplo, de aplicação na manufatura é a manutenção preditiva, que é aquilo que eu falei, é um projeto que eu pretendo, que eu estou estudando com a Holux para aplicar na indústria. Tá? Seria basicamente o seguinte, eu já vou explicar aqui a manutenção preditiva. Como que funciona a manutenção? Tem três tipos diferentes de manutenção de equipamentos, tá? A manutenção corretiva ou reativa, que o reparo é feito no momento de falha.
Então, né, por exemplo, computador, a gente não vai fazer uma manutenção constante do nosso computador pessoal, né? A gente vai fazer isso quando houver uma falha, né? Só que, obviamente, para equipamentos muito mais caros, isso não é viável, né? Então, existe a manutenção preventiva, que hoje é a mais utilizada é, nos ramos de manufatura, né? Que seria uma manutenção em intervalo de tempo pré-determinado. Então, nós vamos fazer a manutenção constante, a troca de tal peça, a troca do óleo, de 2 em 2 semanas, por exemplo. Só que qual que é o problema disso? Pode ser que a troca daquela peça ali, talvez aquela pecinha, ela poderia ter ficado um pouquinho mais ali, ela teria mais vida útil, né? Então, a manutenção preditiva é uma forma de otimizar o processo de manutenção. A gente consegue avaliar, através da variação desses sensores, qual que é o ponto ótimo da troca daquela peça, ou avaliar a saúde do motor, por exemplo, né? E prever em quanto tempo a gente precisaria fazer uma troca, né? Enfim, é uma área bem interessante. Então, se alguém tiver interesse, eu posso recomendar a bibliografia depois. Aqui é basicamente, eu estou mostrando o que seria uma clusterização. Clusterização faz parte da machine learning não supervisionado, tá? Clusterização é muito utilizado em empresas de tecnologia, por exemplo, para sistemas de recomendação. Então, por exemplo, na Amazon, quando você faz a compra de algum equipamento, por exemplo, ela já recomenda equipamentos que possivelmente você queira comprar, né? Tudo isso é feito por uma tecnologia de cluster. Ele avalia, através dos seus padrões de compra, em que grupo de consumidor você entra, né? Então, aqui, por que a gente usa machine learning para isso? Bom, nesse modelo, no campo R2, fica mais fácil de ver, né? A gente consegue identificar esses diferentes padrões aqui, né? Mas o modelo de machine learning ele pode ser aplicado para campos em R100, em R1000, né? Então, 10 dimensões, 20 dimensões. Por quê? Porque a gente pode analisar diversas features diferentes, né? Aquilo que eu expliquei do que eram features, né? Então, voltando lá para o meu exemplo, né? Então, aqui são os bairros de São Paulo, organizado por IDH, população e densidade demográfica. Cada uma dessas coisas aqui é uma feature diferente, né? Então, a gente poderia fazer um modelo de cluster analisando essas 3 features, né? Se eu tivesse um modelo aqui com 1.000 features, 1.000 características de São Paulo, de cada bairro de São Paulo, eu poderia fazer essa clusterização, né? E isso é muito aplicado, tá? Muito aplicado em empresas de tecnologia. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, gente. Eu sei que talvez tenha ficado meio confuso porque eu quis apresentar muitos conceitos, né? E assim, obviamente que vocês não vão aprender tudo numa aula de 1 hora, né? Então, o que eu posso recomendar para quem tem interesse nessa área é de realmente ir atrás, né? Ter essa independência para buscar estudos numa área que te interessa, né? Então, por exemplo, se você é de engenharia aeroespacial, que eu sei que tem alguns que estão aí, você pode ir lá no site do Kaggle, mostrar para vocês aqui. Tá? Só deixa eu apresentar então o que é o Kaggle. Então, esse site é basicamente um site de competição de machine learning. Então, como podem ver aqui, tem competições de
diversos tipos, valendo dinheiro, tá? Então, por exemplo, aqui, deixa eu pegar algum. Ó, então, classificação de células, né, encontrar diferenças de células individuais do corpo humano, por exemplo. Enfim, aqui dá para vocês brincarem bastante. Mas aqui também é legal, porque aí dá para pegar os datasets, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, esse cara ele está desenvolvendo um sistema de manutenção preditiva para um turbofan de motor da NASA, né? Então, esses datasets, eles são, tem de todo tipo, tá, gente? Vocês podem pegar aqui qualquer tema que vocês estiverem interessados. E aí você pode ir estudando esse modelo, né? Então, esse motor, ele foi acoplado a diversos sensores, né? E aqui esse cara, ele foi estudando essa variação desse sensoriamento. Certo? Ó, aqui usou o Seaborn para fazer uma visualização dessa variação. Enfim. Deixa eu ver o que mais eu posso recomendar para vocês. Daí tem um curso no Coursera, né? Então vocês podem, por exemplo... Opa. Então esse curso aqui é muito bom, tá, gente? Do Andrew Yang. É Vinícius, totalmente gratuito, tá? Oi? manda os links depois no Meet, por favor, para Vou pegar facilitar aqui. para o pessoal. Acho que é melhor. Ó. Algum comentário aí? Alguma pergunta? Algo que eu possa explicar novamente? Não sei. E aí, a recomendação também é tentar colocar em prática as coisas, né? Então, aprender um conceito novo, abre lá o Jupyter Notebooks, você pode baixar no seu próprio computador, ou pode abrir aqui no nome mesmo do programa. Né, no Google Colab. Então, aqui, ó, você pode ir lá, abrir no Google Colab e começar a praticar. Tá? Esse aqui é um Jupyter Notebook totalmente funcional. E aí, pessoal? Ficou muito confuso? Posso comentar alguma coisa, Victor? Vinícius? Opa, fica à vontade. Eu praticamente me sinto muito feliz com esse trabalho que tu estás expondo aí, né? Porque mostra como um estudante de nosso curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia tem esse potencial e essa habilidade de entrar nesse mundo um pouco
digamos, dispersos para nós dentro do curso, mesmo que eu aproveito para dizer o que, em geral, uma preocupação nossa na coordenação é que todo que for relacionado à programação, a suas aplicações, esse machine learning, inteligência artificial, regressão logística, etc., tem um mundo de possibilidades onde a gente pode explorar. Por exemplo, depois eu gostaria que tu comentasse qual foi tu experiência com isso, que basamento teórico mínimo tu deveria ter um estudante para entrar, digamos, em alguma linha dessa, porque muitas vezes fica como assim como primeiro. E uma dos fatores importantes que eu acho dessa semana acadêmica e esse coragem que tiveste tu e que vai ter amanhã, Thaís, para expor essa possibilidade imensa que tem essa área em relação à programação e que a gente no curso muitas vezes está sendo como esquecida. As programações no curso, a gente tem 3 programações, uma modelagem de sistema. Muitas vezes a gente não dá o valor suficiente para isso. Na verdade, é uma das áreas que tem mais futuro, né? Então, nosso bacharelado, a gente sempre está tentando expor para você ter essa experiência, achei ótimo, né? Temos egresso do curso, temos um egresso do ano passado que se formou no curso e começou a trabalhar na área de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, né? E assim por diante. Então, é importante, a conversação a gente mostrou algumas áreas nas quais você pode se encaminhar o curso, né? E não necessariamente você tem que gostar da programação, mas se você gosta, bom que tem uma gama de possibilidades muito ampla. Então, eu parabenizo a vocês todas as organizadoras da semana acadêmica, né? E gostaria só de fazer um comentário nisso aí. Qual foi tu experiência, tu nível de conhecimento para tu começar a mexer com isso? Já tu comentou alguma coisa de prática, mas só para tentar que o pessoal se anime nesse caso. Bom, com certeza, programação 1 e 2 ajudou muito, né? Você aprender a programar em C, os conhecimentos que você aprende ali podem ser aplicados para qualquer linguagem, né? Então, enfim, Python eu acabei aprendendo por conta própria, mas não foi um processo muito difícil depois de ter passado por essas matérias na faculdade, né? E, a internet tem tudo que a gente precisa, tá, gente? Não espere que o curso faça milagre para você, né? Você precisa ver como o mercado tá e tentar adequar aquilo que aquele ramo que você quer entrar, né? Inclusive, falando sobre as vagas, né? O Guilherme perguntou. Cara, aqui no Sul realmente tem menos vagas, tá, para essa área. Em Florianópolis e Curitiba, uma incidência muito grande de startups, então, evidentemente que vai ter mais disponibilidade, vai ter mais essa necessidade de tratar dados, né? Mas agora ali no Ágora, né, ali de Joinville, estão abrindo diversas possibilidades, né? Então, inclusive eu entrei numa startup para trabalhar nessa área de dados, né? Uma startup ali do Ágora, né? Por quê? Porque de certa forma, eu me expus aqui, né? Para dar essa palestra, daí os caras, eles viram isso e ficaram interessados, né? Mas realmente, tá? Se você realmente quer trabalhar nessa área, São Paulo e Rio são os points, assim, né? Onde são as maiores empresas ali. Mais algum comentário? Boa noite, Vinícius. Posso dar uma pergunta rapidinho, Claro. antes de acabar? Uma coisa que a gente normalmente acaba não falando, e eu fiquei curioso, é como é feita a medição dos erros nesses sistemas de machine learning e deep learning, porque é um ponto bem importante que muitas vezes é esquecido, assim, como a gente quantifica se a nossa resposta está certa ou se ela está muito errada do que Com certeza. é natural, né? Sim,
a avaliação do nosso modelo, ela faz parte do processo, né? Então, por exemplo, num modelo de machine learning supervisionado, o que a gente faz? A gente separa esse modelo na parte de treinamento e na parte de testes, né? Então, a gente treina nessa parte com esse dataset de testes e avalia, né, tem algoritmos próprios para isso, de avaliação da performance do nosso modelo, né? A gente testa esse programa no dataset de testes, né? Com certeza, é um ponto muito relevante mesmo. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Posso pegar do Kaggle mesmo? Então, vamos pegar um mais complexo aqui para a gente... esse aqui é legalzinho. Então, aqui, basicamente, a gente tem as informações do Titanic, né, do acidente do Titanic, e a gente quer tentar prever, através das informações que a gente tem dos pacientes, então, por exemplo, dos que estavam no navio, né, quais informações que a gente tem? A gente tem, por exemplo, idade, poder aquisitivo, né, a classe onde a pessoa estava dentro do navio, o gênero, enfim, a gente tem essas são nossas features, né, do modelo. E aí a gente separa, diante de todo esse dataset, a gente separa a parte de treinamento e a parte de testes, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Provavelmente pegou mais na frente. Então aqui, né? Ele está fazendo modelagem o fit, modelagem de testes. Esse aqui é um algoritmo de clusterização, de classificação. E aqui, ó. Então, aqui dentro do scikit-learn, que é uma das bibliotecas que a gente utiliza, a gente mede a performance do nosso modelo, né? Então, aqui tem duas formas de score aqui que a gente mede. E a partir desse score, a gente pode identificar possíveis mudanças do nosso modelo, né? A gente avalia aqui a acurácia. Enfim, aqui é outro... É um ponto bem importante mesmo. Sim. Ok, muito obrigado pela explicação. Deu para entender certinho. Obrigado pela pergunta. Mais alguma coisa? Uma pergunta no chat sobre isso. Opa. Principal dificuldade? Cara, a principal dificuldade é encontrar um caminho de estudos, né? Nesse ramo é um campo muito grande, tá? Né? Então, os algoritmos de modelagem é na casa dos milhares, tá? Quando a gente pensa nas principais bibliotecas, o TensorFlow e o Scikit-learn, por exemplo, são muitos modelos diferentes e a gente meio que tem que ir lembrando o que estudar, né, e como aplicar esses modelos para que tipo de problema. Por isso que eu recomendo para quem está começando a fazer algum tipo de curso estruturado, né?
Então, por exemplo, o curso que eu recomendei do Coursera ali, que é de graça, ele vai te dando esse passo a passo. Porque, evidentemente, a gente não vai lembrar de todos os modelos que existem, né? Então, em um curso, você meio que vai entendendo a lógica e vai percebendo as diferentes situações de onde aplicar o modelo, né? De como aplicar esses modelos. Cara, isso varia muito, tá? Tem empresas que preferem uma graduação específica e tem empresas que não estão nem aí, né? Empresas que preferem que o cara ele tenha muito mais experiência na área do que uma formação, por exemplo, né? Então, por exemplo, uma área muito boa seria de matemática aplicada. Não sei se o Lucas está aí, é um amigo meu da Unicamp. Por quê? Porque a gente mexe muito com ferramentais estatísticos, né? Tudo isso que eu te mostrei de modelagem é estatística pura, tá? Então, assim, cara, varia muito. Se você quer trabalhar numa Google, por exemplo, a Google, eles não ligam muito, tá? Eles vão avaliar muito mais os projetos que você realizou, né? Qual experiência que você tem, e eles avaliam também na hora, né? Eles têm um processo seletivo da Google, diversos testes técnicos, né? E eu acho que cada vez mais isso vai ficando menos dependente de currículo em si, né? As empresas elas estão preferindo um profissional que tenha proatividade de ir atrás das coisas, muito mais do que um cara que estudou numa faculdade muito boa ou que fez um curso muito fera, né? Mas, cara, tipo, na área de data science, tem gente da área de contabilidade, tem gente ex-advogado, que agora é cientista de dados, né? O Mário Filho, que é um dos mais conhecidos, era advogado. Então, acho que é isso, né, gente? Fala, Vinícius, beleza? Beleza? Dá pra ouvir? Dá sim. Boa. Cara, então eu faço aeroespacial na UFES e eu também faço uma graduação de Data Science Pô, legal. e, pô, curto pra caramba estudar isso aí. Mano, eu queria te perguntar se tu deixou disponível o e-mail aqui, porque eu queria trocar uma ideia contigo depois. Cara, eu te passo meu Falou. WhatsApp. Fechou. Então, qualquer um que tiver interessado em falar comigo. E aí, ó. Boa. Você tá estudando? É 47 mesmo? Isso. Ah, Exato. tá. Deixa eu fazer ali. Beleza. Então, eu tô fazendo a graduação de Data Science na Estácio, além da UFSC. Mas eu sinto que tu aprende bem mais quando vai botando na prática, pô, Com porque certeza, cara. eu tô fazendo esse curso que tu fez também da IBM. Ah, tá. E, mano, irado, eu tô curtindo pra caramba. Mas depois a gente troca uma ideia lá, então. Claro, cara. Manda lá um. Fechou. Valeu. Bom, para quem está começando ainda, né? Talvez tenha aparecido. Sei que eu fui trazendo muitos conteúdos diferentes, né? Talvez eu deveria ter trazido menos conteúdos, mas assim, querendo ou não, a única forma de você realmente aprender
internalizar esses conceitos é na prática, né? Então, realmente, só aplicando para pegar bem, né? E aí, Rubens? Então, acho que é isso, gente. Obrigado por terem vindo. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou por aqui. Obrigado. Sério, legal. Foi brabo. Bom ouvir, cara. Obrigado. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rômulo, também.